Sejam bem-vindos ao Consulta Aqui, o seu programa sem remunerais. E hoje vamos falar sobre o home office e a volta ao trabalho presencial. Será que isso está ocorrendo mesmo? Depois da vinheta. Estamos de volta, Consulta Aqui, hoje na bancada João Resch. João, beleza? Bem-vindo, obrigado. João, é o seguinte, vamos falar sobre então home office. Começando lá, né? Vamos contextualizar aqui. Né, há 2, 3 anos atrás, nós fomos obrigados a quase todo mundo ir para casa, aquela migração, muita gente indo para casa, como é que vai ser esse home office e tudo mais. Muitas empresas aderiram constantemente, outras não. E agora, ouve-se falar muito sobre o retorno aos escritórios. Eu li algumas coisas, falei com alguns amigos, mas falar com alguns amigos ou ler assim, às vezes é 2, 3 empresas. De fato, essa migração ao contrário, voltando aos escritórios, está ocorrendo mesmo? Tá ocorrendo sim, cara. A gente tem visto muita notícia, né? Várias empresas anunciando aí um retorno, muitas vezes até forçado aí aos escritórios, a contragosto de muita gente. E aí a gente tem acompanhado, o mercado tem feito um estudo anualmente sobre esse tema. E no estudo desse ano, Rodrigo, se puder mostrar aqui pra gente, compartilhar minha tela, a gente já perguntou sobre isso para fazer uma identificação e de fato só 10% das empresas continuam com 100% remoto. Então a grande maioria já retornou, a gente tem 28% já totalmente presencial e 39% com uma modalidade híbrida, mas com mais presencial do que remoto. Então, de fato, a gente tem aí um retorno forte ao presencial, muito ao contrário do que muita gente queria, porque tem pesquisas também indicando que mais de 70% dos colaboradores preferiam que fosse um trabalho remoto. Eu tô incluído aí nesses 70%, eu acho sensacional o trabalho remoto. E aí fica uma dúvida, João, na minha cabeça, né, assim, isso aí não seria uma contramão do futuro, né? O futuro não é o home office, você poder trabalhar, né, aquelas viagens, né? Trabalhar na frente da praia, no campo, na frente da montanha. Não seria esse o futuro? Pois é, mas será que o futuro já chegou? Né? Acho que não, né? Não, né? Eu acho que eu tô querendo antecipar, eu tô querendo o futuro agora. A pandemia antecipou algo que pode acabar acontecendo, né? Da gente ver cada vez mais flexibilidade aí no trabalho, mas de fato as empresas não estavam prontas, né? Então, embora a maior parte dos colaboradores gostem da ideia, né, principalmente pensando nas vantagens, né, tipo, não pegar tanto trânsito, poder morar em uma cidade que oferece muitas vezes uma qualidade de vida melhor, uma série de vantagens de flexibilidade, mas para a empresa também tem desvantagens, né, especialmente a parte de comunicação, engajamento, gestão. Então, embora faça muito sentido eu economizar tempo aí no trânsito, para muitos trabalhos complicou a vida, especialmente dos gestores, que é quem decide. Então, como é que faz gestão, controle de jornada, avaliação das entregas, engajamento, comunicação, isso ficou mais complicado. E aí, como são os gestores que resolvem a parada, também resolvem isso, então manda quem pode. Exato, então tá tendo um descasamento aí entre a demanda dos colaboradores e a opção aí das diretorias, das equipes de gestão das empresas. Você até comentou, né, a questão aí de qualidade de vida, né? Eu tenho um conhecido que trabalhava em São Paulo, saía daqui de Indaiatuba às 5 da manhã, né, de fretado, chegava em casa às 8h30, 9 horas, né? Qual que é a qualidade que ele tem? E que na pandemia ele acordava às 7h40 para entrar às 8 e 5 horas ele já estava na casa dele, era que ele deslogava. E muitas vezes o trabalho que ele faz não depende de estar em um lugar ou em outro. Não, né? dependia apenas do computador dele. Computador. Então, diferentemente, por exemplo, né, que também a gente ouviu um pouco disso, dessas questões na pandemia, o que eu faço com o pessoal da produção, porque eles estão, né, me cobrando, por que o pessoal do administrativo pode ir para casa e eu não posso, né? Obviamente a gente sabe o porquê, mas
houve esse problema também nas indústrias, né? De desigualdade, né? A desigualdade vai muito além disso. Ainda tem, mesmo entre os colaboradores que foram trabalhar remotamente, tem uma pesquisa da GV que mostra que só 1 de cada 5 colaboradores, famílias no Brasil, tem condições ideais para trabalhar em casa. Muitas vezes não tem ar-condicionado, não tem internet de qualidade. Não tem um local ergonômico, né? Que você fique à vontade, que não dê dor nas costas. Ou até mesmo os ambientes são muito compartilhados, né? Divide quarto com outras pessoas, aí não consegue se concentrar ali. Então a desigualdade vai além ainda dessa questão de trabalhos que podem ou não ser feitos remotamente, mas quais são as condições, pelo menos no escritório. A empresa oferece ali as mesmas condições. Todo mundo na mesma mesa, mundo, né? Uma internet boa para todos. Mas tem que pesar, tem prós e contras, né? Vantagens, desvantagens. Uma possibilidade muito interessante, olhando pelo lado das empresas, tá? A gente falou muito das vantagens para o colaborador, mas para a empresa também pode ter uma redução de custo interessante com infraestrutura, né? A Carreira, por exemplo, né? A gente alugava 3 andares de um prédio, por um bom tempo a gente ficou com um andar só, e foi com certeza uma redução de custo importante. Do ponto de vista de contratação também, a gente passou a contratar colaboradores de qualquer região do Brasil, e com isso a gente encontrou pessoas incríveis que estão espalhadas aí por vários estados, que a gente não teria contratado se fosse um regime 100% presencial. E no nosso caso, por exemplo, os resultados foram muito bons, né? A gente teve os melhores anos aí do histórico da carreira durante esse período aí de trabalho remoto. Que ótimo, continue assim, só crescendo. Então dá para funcionar, né? Mas depende de muitos ajustes, né? E aí, como você falou, né? Você precisa mudar uma mentalidade. Como é que eu faço comunicação? Sendo que eu sempre fiz de uma determinada maneira. Como é que eu trabalho engajamento. Se adaptar a novas ferramentas de gestão. Treinamento, como é que eu treino pessoas novas que estão em outro estado, que chega e não sabe ainda, né? Sim. O que tem que fazer? Liga o computador na casa dela e aí, né? Então tem que ter todo um planejamento, todo um preparo, que é o que você falou, né? Muitas vezes isso vai ficar para o futuro mesmo. Muitas empresas não estão prontas para dar esse passo, ou nem querem, né? Não estão dispostas também. Agora, linkando, né, um pouco no nosso mundo de remuneração. Eu fui visitar uma empresa, uma parceira, esses dias, e o pessoal falou assim, nós temos aqui 3 prédios e um prédio está vazio, porque é o prédio do pessoal técnico. Porque eles falaram assim, se você falar para um desses técnicos, você vai voltar para o presencial, eles pedem a conta ou não aceitam vir trabalhar para a gente. E como é que faz isso nesse caso? Porque assim, nesse mundo, eu vou até falar, o mundo do TI, esses caras meio que vão ditar uma tendência aí, né, no meio deles. Né? Exato. Como a gente falou, cara, para a maioria dos colaboradores é interessante a flexibilidade, até o conforto de trabalhar em casa. Então, a maioria das pessoas querem isso. As empresas não estão muitas dispostas a oferecer. Aí vai um balanço de para que lado que a corda está puxando, né? Se uma empresa precisa de uma mão de obra muito qualificada, difícil de encontrar, desenvolvedores, pessoal que mexe com dados, cargos de e-commerce, muitas áreas que estão com alta demanda por profissionais e falta ainda profissionais formados, qualificados, esse poder fica mais forte com o colaborador. Então, se eles têm essa demanda de trabalhar em casa, as empresas vão ter que se adaptar e oferecer isso para poder se tornar competitivo. É um diferencial competitivo. Tem muitas até incentivando, com regras, por exemplo, de o colaborador pode X dias por ano trabalhar de qualquer país, e criando regras cada vez mais flexíveis para conseguir atrair profissionais qualificados. Se uma empresa, sabendo que tem empresas fazendo isso, se uma empresa não quiser, se ela quiser, não, aqui vai ser 100% presencial, aí vai ter que oferecer uma contrapartida de alguma forma. A gente entra bem no nosso assunto aqui, remuneração. Você parte de muitas desvantagens, o mercado está oferecendo isso, e você não oferece. Vai ter que compensar no salário. Ou de alguma outra forma, a empresa vai ter que compensar, ou ela não vai encontrar profissionais qualificados para compor o quadro dela.
Outra parte é treinamento dos gestores, né? Por que será que os gestores estão tendo tanta dificuldade assim de fazer essa mudança, né? De fazer a gestão... Fazer a gestão do seu time, do né? time, comunicação e conseguir o engajamento, acompanhar as atividades, porque muitas vezes o controle é feito muito pela jornada ali, né? Pelas horas trabalhadas e não pelas entregas. E quando o seu time está espalhado, você precisa passar a controlar pelas entregas. Não é tão simples, né? Sim. Então tem uma adaptação aí e a questão da remuneração vai pesar. Tem 10% das empresas aqui oferecendo trabalho 100% remoto, 23% com modalidade híbrida, com mais remoto que presencial. E nesses 2 casos, essas empresas vão sair na frente. As que não oferecerem isso vão ter que compensar. Elas vão ter que se adaptar aí de acordo com a demanda, né? Exato. A gente consegue dizer por causa própria que a gente está num modelo 100% remoto já há 3 anos, teve os melhores resultados, que dá para ser feito. Precisa de um planejamento, precisa de ajustes, tem desafios, mas que pode funcionar muito bem, pode trazer excelentes resultados. Nem todo mundo se adapta também, né? Sim, eu acho que também depende muito do tipo do negócio, né? O nosso se encaixou perfeitamente, ótimo, mas nem todo mundo também vai passar pela mesma situação, né? Exatamente. João, muito obrigado pelas dicas, por mostrar, né, até o estudo, bem legal, o estudo de home office, já é o 3º ano que nós fazemos esse estudo. 3º ano, bem Mudou completo. bastante aí. Essa é só uma das análises. A gente entrou aqui na parte de reembolso, infraestrutura, tudo isso está contemplado. E os resultados mudaram bastante, né, do primeiro ano de pandemia para hoje, né? Com certeza. Tem estudos que assim meio que mantém ali a mesma tabulação, e nesse aqui tem bastante novidade, então confere lá que o mercado de fato está indo para um outro caminho. Isso mesmo. Bom, e se você quiser conferir esse e outros estudos que nós temos disponíveis na nossa plataforma, entre em contato com o nosso comercial. Você pode utilizar por 30 dias gratuitamente a nossa plataforma. Tá? Curte o nosso vídeo, compartilha, passa ele aí para quem você achar interessante. Aqui embaixo nós vamos deixar um material em PDF de tudo que nós conversamos aqui hoje também para você usar da melhor forma possível. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Tchau!